Olá, companheiros, sejam bem-vindos. Vamos continuar respondendo as perguntas que foram feitas lá na série do Santuário. Estou com o Anderson Velten aqui, ele é lá do canal História na Profecia. Saudações, viu, Anderson? Hoje nós vamos responder a pergunta do Paulo Júnior Goulart. Como pode Lirnia em Apocalipse 1 ser o suporte da Lirnos em Mateus 5,15, Marcos 4,21, etc.? E não podendo ser o candelabro, se a mesma palavra é usada para tal em Hebreus 9,2 e em diversas citações do Antigo Testamento para se referir a menorá. Caso prefira, podemos continuar o diálogo por outro meio. E eu já conversei um pouco com o Paulo Júnior. E um abraço para você, viu? Obrigado por participar no canal e dar oportunidade de aprofundarmos essa discussão. Então, Anderson, vamos fazer aqui uma apresentação para os demais que estão inscritos. Se você não está inscrito, inscreva-se. Quais são suas considerações sobre essa questão que ele colocou ali, Apocalipse 1, Lirnia? A gente falou que Lirnia não é a menorá e ele está achando que é. O que a gente pode falar? Bem, primeiramente quero novamente saudar a todos os que estão acompanhando estes vídeos de perguntas e respostas, nossos comentários, as observações e também as perguntas que foram feitas ali nos vídeos da série sobre o santuário e sobre a unção do Santíssimo. O Paulo Júnior fez uma consideração e uma pergunta muito interessantes. Agradecemos pela sua participação, prezado Paulo Júnior. Ela enriqueceu o nosso debate aqui, o nosso diálogo dentro dos vídeos da série do Santuário. Bem, a sua pergunta é muito interessante, a sua consideração é muito interessante, mas talvez por deficiência de nossa parte ou talvez por uma falta de compreensão do que nós dissemos, você não atingiu exatamente o argumento que foi apresentado ali na série. Vou tentar explicar melhor. Para explicar melhor, eu vou primeiramente resgatar uma explicação que dei ali em um dos vídeos da série do Santuário. No português, existe uma distinção entre candeeiro, castiçal e candelabro. As pessoas hoje não sabem, não conhecem mais, muitas pessoas não conhecem mais. Usamos luz elétrica. Usamos energia elétrica, luzes, lâmpadas movidas a energia elétrica. Então as pessoas não sabem mais a distinção. Perdemos essas nuances. Exatamente, não sabem mais a distinção desses termos. Então eu vou resgatar essa explicação porque com base nela eu vou avançar no desenvolvimento do raciocínio. Bem, primeiramente nós temos o candeeiro. O que é o candeeiro? A acepção correta da palavra candeeiro é lâmpada. O candeeiro é a lâmpada, é a própria lâmpada. Por vezes, algumas vezes, determinados textos usam até a palavra candeeiro no sentido de um suporte. Mas esse é um uso decorrente, esse é um uso secundário. O sentido correto e primário da palavra candeeiro é lâmpada. Nos tempos antigos, a lâmpada era um cálice feito de barro ou feito de metal, em que se colocava um pavio, poderia ser um tecido retorcido e encharcado de óleo, colocava-se óleo naquela taça, poderia ser de barro ou de metal, e acendia-se o fogo. Então isso era uma lâmpada da antiguidade. O candeeiro era uma lâmpada. O segundo termo é castiçal, e eu quero chamar bastante atenção para esse termo, castiçal. O que é o castiçal? Estamos falando de língua portuguesa. O que é o castiçal? O castiçal é um suporte de lâmpada. Castiçal é um termo genérico. Quero chamar também atenção para isso que acabo de dizer. Castiçal é um termo genérico. O castiçal tanto pode ser uma haste vertical que sustente apenas um candeeiro ou uma vela, depois que a vela foi desenvolvida, ou o castiçal pode ter braços. Não necessariamente o castiçal tem braços, mas o castiçal pode ter braços. É um suporte para um candeeiro ou uma vela, ou é um suporte para mais de um candeeiro ou mais de uma vela. Que fique bem claro isso, então, quanto ao castiçal.
E o que é o candelabro? O candelabro é um castiçal que tem braços. Candelabro sempre tem braços. Não existe candelabro sem braços. Todo candelabro é um castiçal que tem braços. Então essa é a distinção entre candeeiro, castiçal e candelabro. Bem, o nosso amigo Paulo Júnior está suscitando a questão do sentido da palavra lirnia em Apocalipse capítulo 1. A palavra lirnia significa um suporte de lâmpada. Esse é o sentido lexical da palavra lirnia, suporte de lâmpada. A lirnia equivale, grosso modo, ao castiçal. Lirnia é um castiçal. Assim como um castiçal pode ser uma haste vertical que sustente apenas um candeeiro ou apenas uma vela, ou pode ter braços para sustentar mais de um candeeiro ou mais de uma vela, lirnia também. Lirnia é uma palavra genérica, é um termo genérico para suporte de lâmpada ou suporte de lâmpadas. Então, uma lirnia pode ter apenas um candeeiro sobre si, como uma lirnia pode ter braços e sustentar mais de um candeeiro. Em Hebreus capítulo 9, versículo 2, falando do mobiliário do lugar santo do santuário terrestre, a palavra lirnia é empregada para se referir ao candelabro de 7 lâmpadas. E esse uso está tecnicamente correto, porque lirnia é um suporte de lâmpada que pode ou não ter braços. Ali, como nós estamos no contexto do santuário, como Hebreus está descrevendo de forma rápida, sucinta, os móveis do santuário, e como nós sabemos pelas informações do Antigo Testamento, livro de Êxodo, por exemplo, que o candelabro que existia no tabernáculo terrestre tinha 7 braços, tinha um pé, uma haste, um suporte, que depois se dividia em 7 braços. Sabemos que aquela lirnia mencionada em Hebreus capítulo 9, versículo 2, era um candelabro de 7 braços. Bem, então feitas essas considerações, vamos para Apocalipse capítulo 1. Bem, João diz que ele estava na ilha de Patmos, não há nenhuma informação em todo o capítulo 1 de que João tenha saído da ilha de Patmos. Ele estava na ilha de Patmos, ele diz isso, ele esteve num êxtase, ele recebeu uma visão, e nessa visão divina ele ouviu por trás de si uma voz forte como de trombeta. E quando ele se virou, ele viu 7 castiçais, 7 suportes de lâmpada. Ele viu 7 suportes de lâmpada. Ele usa a palavra lirnia ali em Apocalipse capítulo 1. Bem, a primeira coisa que nós ressaltamos nos vídeos da série do santuário e da unção do santuário a esse respeito é que aquilo que João viu e descreveu ali em Apocalipse capítulo 1, certamente, seguramente, sem dúvida, não foi um candelabro com 7 lâmpadas. E por que não? Porque em Apocalipse capítulo 1, João diz que ele se voltou para trás e viu 7 candeeiros. A Almeida Revista e Atualizada usa esse termo, candeeiro, diz que viu 7 candeeiros. Na verdade, o termo lirnia se refere a um suporte, então ele viu 7 suportes. Mas João diz que ele viu 7 suportes de candeeiro, candeeiros, como diz a Almeida Revista e Atualizada, e no meio deles, um semelhante a filho do homem. Ora, Jesus não teria como estar fisicamente, para que a cena fizesse sentido, no meio de um candelabro, um suporte com 7 braços. Não seria possível, não faria sentido essa cena. Então, na verdade, o que João viu foram 7 suportes de lâmpada, 7 suportes de candeeiro,
como se esses suportes estivessem formando um círculo, talvez assim, e Jesus estivesse no meio desse círculo, dessa roda, com os suportes de candeeiro. Mas o nosso amigo Paulo Júnior provavelmente deve estar pensando, bem, mas por que esses suportes de candeeiro não poderiam ter braços? Cada suporte de candeeiro ter 7 braços. Bem, num primeiro momento, a princípio, até poderíamos considerar essa hipótese, já que a palavra lirnia é um termo genérico que, tal qual o termo castiçal em português, se refere a uma estrutura que pode ou não ter braços. Mas nós entendemos que em Apocalipse capítulo 1, a lirnia, ou aqueles 7 suportes de candeeiro, não tinham braços. E as nossas razões para essa conclusão são 3, que eu vou expor agora. Bem, em primeiríssimo lugar, nós observamos que a cena de Apocalipse capítulo 1 é uma cena com muitos detalhes. João descreveu todas as características relevantes do Filho do Homem que ele viu, descreveu todas as partes do corpo do Filho do Homem, de Jesus, glorificado como ele tinha visto. E ele descreveu tudo o que ele tinha visto, inclusive os suportes de candeeiro e também as estrelas que estavam na mão desse ser glorioso do Filho do Homem. Então, se esses suportes de candeeiro fossem suportes com 7 braços, era de se esperar que João também os descrevesse, que João tivesse dito que ele viu 7 suportes de candeeiro, cada qual com 7 braços, mas ele não o faz. Então, essa é uma indicação, é um indicativo de que esses suportes de candeeiro não tinham 7 braços, porque a cena, ela é descrita com riqueza de detalhes. João dá detalhes do que ele viu. Ele fala de cada parte do Filho do Homem, fala das estrelas que estavam na mão de Jesus. Seria estranho que ele tivesse visto 7 suportes de candeeiro com braços e não tivesse mencionado, explicitado que esses suportes de candeeiro tivessem braços. Então, essa é a primeira informação, é a primeira indicação de que nós temos aqui em Apocalipse capítulo 1, um conjunto de 7 suportes simples de lâmpadas. 7 suportes sem braços, apenas 7 hastes verticais encimadas por lâmpadas, por candeeiros. Apenas isso. Então, essa é a primeira informação, o primeiro argumento que nós temos para apresentar. O segundo argumento que considero muito importante é o seguinte. Nós sabemos que o livro do Apocalipse, as imagens do livro do Apocalipse, são inspiradas em outras partes das Escrituras Sagradas. O livro do Apocalipse resgata imagens, cenas, frases, ideias, conceitos que aparecem em outras partes da Bíblia, em outros livros das Escrituras Sagradas. E quando nós examinamos a cena de Apocalipse capítulo 1 com atenção, nós entendemos qual é a mensagem que João recebeu ali, que Deus estava querendo transmitir para João. É dito em Apocalipse capítulo 1 que os suportes de candeeiro eram as 7 igrejas. Cada suporte de candeeiro que João viu era símbolo de uma igreja. E que as estrelas que estavam, as 7 estrelas que estavam na mão de Jesus, correspondiam aos anjos das 7 igrejas. E nós sabemos que esses anjos eram os líderes dessas igrejas, porque Malaquias capítulo 2, versículo 7, por exemplo, diz que o sacerdote é o anjo do Senhor. E existem outras evidências mais nas Escrituras, não vamos nos aprofundar nisso aqui. Existe até um vídeo lá no canal História na Profecia, que detalha esse assunto. Convido os que estão assistindo a este vídeo a verem o vídeo lá do canal História na Profecia para entenderem melhor o significado da cena de Apocalipse capítulo 1. Então, o que Deus estava querendo mostrar ali? Estava querendo mostrar que as igrejas eram cuidadas por ministros terrenos, que eram anjos do Senhor. Os ministros eram os anjos do Senhor para cuidar
das igrejas, eram os mensageiros do Senhor para cuidar das igrejas. E as cartas que Jesus dita para João escrever são endereçadas aos anjos, ou seja, Jesus estava mandando por João mensagens de ânimo e também de advertência e admoestação para os líderes das igrejas, representados pelas 7 estrelas. As igrejas são representadas pelos suportes de candeeiro porque isso retoma as palavras de Jesus nos evangelhos. Retomam as palavras de Jesus em Mateus capítulo 5. Vamos ver aí novamente, nós já tínhamos visto na série do santuário, mas vamos ver novamente aqui o texto de Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. A mensagem ali de Apocalipse capítulo 1 é a seguinte: a igreja é o suporte da luz. A igreja não tem luz em si mesma. A luz vem de Deus. A luz vem do Espírito Santo. A luz vem da palavra de Deus. A igreja é o suporte da lâmpada. A lâmpada é a luz. É a luz de Deus, é a luz do Espírito Santo, da palavra de Deus. A igreja, sendo o suporte da lâmpada, sustenta a luz. O que diz o Salmo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a igreja sustenta a luz da palavra de Deus e a palavra vem da boca de Deus. A igreja faz brilhar essa luz ao mundo, porque ela a ergue ao mundo. A igreja faz isso, ela sustenta a luz que é a luz divina, a luz da palavra de Deus. Então, por causa dessa imagem, nós temos que entender, nós somos levados a entender, que cada suporte de lâmpada tem a sua lâmpada, a lâmpada da palavra de Deus. Essa é a imagem de Apocalipse capítulo 1. Essa é a imagem que está sendo apresentada ali. Ela resgata essa imagem das palavras de Jesus nos evangelhos. A igreja é a luz do mundo? É, mas apenas na medida em que ela sustenta a luz divina da palavra de Deus. Por isso nós somos levados a pensar que a igreja é o suporte, ou ela é representada pelo suporte, e ela está encimada ali pela luz da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então esse é o segundo argumento, é o segundo comentário que nós temos a fazer. E por fim, tenho o terceiro comentário, a terceira observação, que é a seguinte. Em Apocalipse capítulo 1, ali na ilha de Pátimos, João, ao olhar para trás, viu 7 suportes de lâmpada. Mas lá no capítulo 4, em que claramente, inequivocamente, João foi levado em espírito, em visão, ao céu, e ele atravessou a porta que estava aberta e entrou no santuário celestial, ele viu, diante do trono de Deus, 7 lâmpadas brilhando diante do trono de Deus. E Apocalipse capítulo 4, versículo 5, que traz a menção às 7 lâmpadas diante do trono de Deus, diz que essas lâmpadas são os 7 Espíritos de Deus que são enviados por toda a terra. São 7 Espíritos de Deus. Bem, o que nós podemos raciocinar com base nesses elementos? Em Apocalipse 1, os candeeiros ou suportes de candeeiro estão na terra. Em Apocalipse capítulo 4, as 7 lâmpadas de fogo estão no céu, no santuário celestial, diante do trono de Deus, e representa o Espírito Santo, que é divino e é celestial. Ele é enviado à terra, mas ele é celestial. Ele é do céu e ele é enviado à terra. Então, Apocalipse faz uma clara distinção entre suportes de candeeiro que estão na terra e 7 lâmpadas de fogo que são os 7 Espíritos de Deus, indicando a plenitude do Espírito Santo, a totalidade do Espírito Santo, que vem do céu. Ele é enviado à terra, mas ele é do céu. Então, há uma clara distinção nisso daí. Bem, então nós temos os suportes que estão na terra e as lâmpadas
que estão no céu. Essas lâmpadas é que são a luz do mundo, é que iluminam o mundo. O Espírito Santo ilumina o mundo porque faz com que a palavra de Deus nasça nos corações dos seres humanos. Bem, se os 7 suportes que João viu fossem 7 suportes com 7 braços, nós teríamos no total, 49 lâmpadas, porque seriam 7 lâmpadas para cada candeeiro. Mas, em Apocalipse capítulo 4, João não diz ter visto no céu 49 lâmpadas. Ele viu apenas 7 lâmpadas, exatamente 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, por essa razão, não podemos concluir que os suportes de candeeiro tivessem 7 lâmpadas cada qual, porque se fosse assim no total, haveria 49 lâmpadas. E em nenhum momento, nem em Apocalipse capítulo 1, nem em Apocalipse capítulo 4, e em nenhuma parte de Apocalipse, João diz ou menciona, ou descreve 49 lâmpadas. Ele não fala disso, ele fala apenas de 7 lâmpadas, nunca de 49 lâmpadas. Então, por causa de todos esses elementos, de todas essas considerações, e levando em consideração que em Apocalipse 1, João não está no lugar santo do santuário celestial, em Apocalipse capítulo 1, João está na terra, na ilha de Patmos, entendemos a nossa conclusão de que os candeeiros, ou pés de candeeiro que João viu, eram 7 suportes verticais, encimados cada qual por uma lâmpada, e muitos concluem da mesma forma, como o comentário bíblico adventista do sétimo dia, e até outras tantas ilustrações de autores adventistas, de artistas adventistas e artistas não adventistas também têm representado esses suportes de candeeiro como suportes verticais encimados apenas por um candeeiro. Então essas eram as considerações que eu tinha a fazer a respeito. Outra observação é que as pessoas costumam utilizar um texto lá de Crônicas, do Templo de Salomão, onde havia a menorá, né? 5 de um lado e 5 de um outro, para dizer, olha, não é sempre que no santuário existia apenas um candelabro, né? O Templo de Salomão havia vários. Só que mesmo assim essa relação é duvidosa. Por quê? Porque lá no Templo de Salomão havia 10. E ali em Patmos a pessoa tentaria justificar a existência de 7. E 7 menorás nós não encontramos em nenhum local. Mas além disso, em Apocalipse capítulo 4, claramente ele fala de 7 lâmpadas, lampadas. Apenas 7 lâmpadas, não mais que isso. Ok. Então, vamos para a pergunta do Sidney Alves. Se o Dr. Ford não acreditava que o santuário no céu tinha divisão, como entendia os 2.300 tardes e manhãs, estou lendo como está escrito, viu? Já que livro de Daniel fala da purificação de um santuário e o da terra não existia mais. Essa é a pergunta do Sidney Alves. Anderson, suas considerações. Sidney, agradecemos também pela sua pergunta. Vamos esclarecer isso. O Dr. Ford entendia que Daniel capítulo 8 dizia respeito à profanação do santuário terrestre do Templo de Jerusalém pelo rei sírio Antíoco IV Epifânio. Católicos e muitos protestantes, autores protestantes, pensam da mesma maneira. Eles entendem que a profecia de Daniel capítulo 8 se cumpriu no 2º século antes de Cristo. Lembre-se de que Alexandre o Grande, o rei da Macedônia e também da Grécia, depois de conquistar muitos lugares, muitos países, e também depois de derrotar o Império Medo-Persa, construiu um gigantesco império, que nós chamamos de Grécia, o Império Grego-Macedônico ou Império Macedônico. É o reino dos gregos. Muito bem, esse império logo se fragmentou. Após a morte de Alexandre o Grande, o império foi dividido em 4 partes. Foi dividido entre os 4 principais generais de Alexandre. A parte ali da Síria, ao norte de Israel, e avançando para a Mesopotâmia, ali onde era a Assíria e a Babilônia e um pouco mais além, ficou sob o controle de Seleuco, um dos generais de Alexandre. Ele deu origem à dinastia Seleucida. Os reis da Síria Seleucida, eram chamados na sua maior parte de Seleucos
ou de Antíocos. Antíoco IV Epifânio foi um dos reis da Síria. E Antíoco IV resolveu implicar com os judeus. Ele resolveu forçar os judeus a aceitar a religião dos gregos. Não exatamente a religião dos gregos tal como ela tinha sido praticada antes, mas a religião dos gregos do período de Alexandre para frente, uma religião misturada com elementos religiosos de outros povos. Nós chamamos disso de cultura helenística. E ele então quis forçar os judeus a aceitar a religião helenística. E aí o que aconteceu nesse período? A guarda do sábado foi proibida, também a prática da circuncisão, exemplares das escrituras sagradas dos judeus foram queimados, foram destruídos, e os judeus foram forçados a participar de sacrifícios aos deuses pagãos, e de maneira mais destacada, o que aconteceu foi que os serviços do templo, os serviços normais, regulares do templo, foram paralisados e Antíoco IV Epifânio, ou aqueles que estavam ali em Jerusalém atuando por conta de Antíoco IV, estabeleceram um culto profano ali no templo de Jerusalém. Em cima do grande altar dos holocaustos foi construído um pequeno altar dedicado ao deus Zeus olímpico, sobre o qual se sacrificava e se oferecia carne de porco e outras coisas imundas. Então foi um período muito ruim, foi um período em que os judeus foram intensamente perseguidos e por isso muitos estudiosos, religiosos, não religiosos, católicos, protestantes, entendem que aquela cena descrita ali em Daniel capítulo 8 se cumpriu nesse período de opressão de Antíoco IV Epifânio. Nós, adventistas do sétimo dia, entendemos que a profecia de Daniel capítulo 8 é muito mais ampla, é muito mais abrangente e diz respeito a muito mais coisas do que o que fez Antíoco IV Epifânio. Nós entendemos que, conquanto Daniel capítulo 8 possa passar pela política e pela opressão de Antíoco IV Epifânio, o seu cumprimento correto, o seu cumprimento perfeito, pleno, abrange aquilo que aconteceu durante o Império Romano e durante a Idade Média, com o Roma papal. Por isso entendemos que Daniel capítulo 8 tem um escopo mais abrangente e atinge os últimos dias, o tempo do fim, de que fala Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 diz que aquela profecia dizia respeito ao último tempo da ira. Então, essa é a divergência que existe entre Desmond Ford, católicos e evangélicos de um lado, e os adventistas do sétimo dia de outro. Nós entendemos que a profecia de Daniel capítulo 8 vai muito além de Antíoco Epifânio e atinge o tempo do fim. Bem, podemos destacar como evidência em nosso favor, embora aqui não seja esse o objetivo, queremos apenas esclarecer qual era o pensamento de Desmond Ford, que esses teólogos, historiadores, estudiosos que defendem que Daniel capítulo 8 se cumpriu ou de alguma forma diz respeito ao Antíoco Epifânio, não conseguem encontrar dois eventos importantes dentro do período de Antíoco Epifânio separados por um período de 2.300 dias. Alguns ainda tentam fazer o malabarismo de dividir as 2.300 tardes e manhãs, porque eles raciocinam que o período estaria se referindo a 2.300 sacrifícios da tarde e da manhã, embora a Bíblia nunca fale de sacrifício da tarde e da manhã, e sempre em sacrifício da manhã e da tarde. Mas eles raciocinam assim, dividem esse período aí em duas partes e entendem que o período, na verdade, não seja 2.300 dias, mas sim de 1.150 dias. Mas mesmo assim, eles não conseguem localizar com clareza e precisão, de maneira documentada, dois eventos separados por um período de 1.150 dias. Então, em síntese, é isso. É claro que o pensamento de Desmond Ford é mais complexo, envolve o princípio apotelesmático, porque ele vê múltiplos cumprimentos, sendo que os outros cumprimentos não eram o cumprimento original, pretendido pela profecia. Seriam aplicações espirituais secundárias. Então, basicamente, esse era o pensamento de Desmond Ford. Então, Sidney, resumindo, Desmond Ford não vai acreditar no princípio de ano. Por isso, as 2.300 tardes e manhãs dele não chegarão até 1844. E ele também não acredita que o chifre pequeno seja Roma. Ele entende que o chifre pequeno é apenas Antíoco Epifânio. E ali ele
entende que a purificação do santuário foi quando os macabeus entraram lá, derrotando as forças de Antíoco Epifânio e purificaram o templo ali no 2º século antes de Cristo. É assim que ele entende. Vamos agora para a próxima pergunta. Quem escreveu para nós é a Fátima Gomes. O céu inteiro é o santuário de Deus. Essa doutrina adventista é satânica. Cuidado, gente. O evangelho é suficiente. Olhemos para Cristo somente. Então, na verdade, aqui não é uma pergunta, né? A Fátima fez ali uma observação, fez uma contestação. E Anderson, qual é o seu comentário? O que nós vamos explicar ou dizer para a Fátima? Bem, primeiramente quero agradecer a Fátima por ter assistido ao vídeo e deixado aí o seu comentário, ainda que seja um comentário de contestação. Todos os comentários enriquecem o nosso canal, os vídeos, são todos bem-vindos. Bem, em primeiro lugar, Fátima, o que temos a dizer é o seguinte: nós não acreditamos que o santuário celestial seja o próprio céu. Existe o céu dos céus, a sede do universo. Mas, dentro do céu, existe um lugar especial chamado de santuário celestial. E nós entendemos assim porque vemos evidências objetivas nas Escrituras nesse sentido. Vamos ver alguns textos que dão amparo a essa conclusão nossa. Primeiramente, vamos ver Apocalipse capítulo 11, versículo 19. O que diz aí, Tiago, esse texto? Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Isso, então Apocalipse capítulo 11, verso 19 diz o santuário de Deus que se acha no céu. Apocalipse capítulo 14, versículo 17 diz assim: então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Aqui também se diz santuário que se encontra no céu, não é o santuário que é o céu. Ou seja, céu é céu e santuário é santuário. São duas coisas, dois substantivos diferentes aqui no texto. Então, acabamos de mostrar dois versos nesse sentido. Temos também Apocalipse, capítulo 15, versículo 5. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Mais uma vez é dito, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Então, esses textos indicam que o santuário está no céu. Mas não somente Apocalipse usa essa linguagem. Se nós formos para Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 23, também vamos encontrar essa mesma ideia. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 23 fala que as coisas que na terra existiam, no santuário da terra existiam, eram figuras das coisas que se acham nos céus. Então, o santuário celestial, ele está no céu, não é o próprio céu. Bem, isso é o que nós tínhamos a dizer a respeito do santuário celestial não ser o próprio céu, mas ser algo que existe no céu. É claro que não queremos dizer com isso que o santuário celestial seja uma tenda, seja um lugar bem pequeno, tal como era o santuário terrestre. Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que o santuário terrestre era uma cópia simbólica, era uma cópia em miniatura do santuário celestial. Trazia um modelo, uma representação do que é o santuário celestial. Não era uma cópia exata, com todos os detalhes, não era uma cópia com as mesmas dimensões do santuário celestial, era uma cópia em miniatura. E respaldando essa nossa conclusão, nós temos o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Teria como ler para nós, Tiago, por favor? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação. Então, o texto diz que Jesus foi ministrar no maior e mais perfeito tabernáculo. Ele é maior, ele é muito maior do que o santuário terrestre, ele é muito maior do que era o tabernáculo do deserto, ele é muito maior do que era o templo de Jerusalém. Tanto é assim que quando João entra em visão no santuário celestial, ele vê uma multidão muito grande de anjos. Além disso, eu quero destacar aqui a importância de nós falarmos do santuário celestial.
Apocalipse é um livro que tem como ambientação, como pano de fundo, o santuário celestial. Todas as cenas proféticas mostradas a João se passam no santuário celestial. João foi levado em visão ao santuário celestial. Ele viu tudo da perspectiva de quem estava no santuário celestial. E ali no santuário celestial, ele viu 3 anjos voando pelo meio do céu, em Apocalipse capítulo 14. E nós, adventistas do 7º dia, cremos que Deus nos deu uma tarefa, a tarefa de pregar ao mundo as mensagens daqueles 3 anjos de Apocalipse capítulo 14. O primeiro anjo, que aparece ali em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, tinha um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e ele clamava às multidões: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Essa é a primeira mensagem angélica. Ela chama atenção para o juízo. Nós cremos que nós recebemos essa tarefa, essa missão. Não porque os adventistas do 7º dia sejam melhores que os outros, não é nada disso. Simplesmente recebemos uma tarefa, uma missão de apresentar as 3 mensagens de Apocalipse capítulo 14 ao mundo e de preparar um povo para estar em pé quando Jesus voltar, para estar santificado quando Jesus voltar. E por isso, conclamamos todos a reverenciarem a Deus, a temerem a Deus, porque chegou a hora do seu juízo. Nós acreditamos que esse juízo começou ao final das 2.300 tardes e manhãs, exatamente em 1844. Por isso dizemos, chegou a hora do seu juízo, a sua hora de juízo, a hora do juízo divino já chegou. E nós observamos em Apocalipse 14 que quando os 3 anjos terminam de apresentar as suas mensagens ao mundo, o que é que acontece? Vamos ver Apocalipse capítulo 14, versículos 14 e 15. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já secou. Então vamos entender essa cena de Apocalipse 14. 3 anjos voam pelo mundo anunciando 3 últimas mensagens de advertência, sendo que na primeira mensagem se anuncia que o juízo já chegou o tempo do juízo. Depois que essas 3 mensagens são dadas ao mundo, João viu Jesus assentado sobre uma grande nuvem branca, e um anjo sai do santuário e diz para Jesus ceifar a seara da terra, porque o tempo para a colheita já chegou. Então nós vemos aí a importância do santuário, as decisões partem do santuário, as decisões divinas partem do santuário, depois que as 3 mensagens angélicas forem dadas ao mundo, depois que o mundo foi advertido da hora do juízo, que já chegou, o juízo que já está em andamento, Jesus receberá o comando de seu Pai para vir buscar os redimidos. Então, para concluir a resposta, nós enfatizamos muito o santuário, nós tratamos muito do santuário como adventistas do 7º dia, não por uma devoção boba a um edifício, a um prédio, como também se nós tivéssemos uma devoção sem sentido pela Cidade Santa, pela Nova Jerusalém. Não é isso. O santuário celestial é importante, assim como era importante o santuário da terra, porque o santuário celestial é o ambiente, é o palco do ministério de Jesus, o ministério de intercessão e também da obra de juízo que Jesus conduz no santuário celestial. A importância do santuário é porque o santuário nos mostra a obra de Jesus, nos explica a obra de Jesus, nos mostra o que Jesus fez na terra, o que Jesus fez depois que ele subiu ao céu até 1844, o que Jesus está fazendo agora no santuário celestial e o que ele fará assim que terminar o grande juízo investigativo, que a Bíblia chama de juízo da casa de Deus. Apocalipse nos mostra, ele virá para buscar o seu povo fiel e expectante. Então, a nossa ênfase no santuário é porque o santuário é o centro do ministério de Jesus no céu. Ô Fátima, eu gostaria de fazer algumas observações ainda ao final. Existe uma tendência moderna de dizer assim: as doutrinas não importam, o que importa é Jesus.
E aí a primeira pergunta, será que o próprio Jesus não é uma doutrina, né? Como é que ele nasceu, como é que ele encarnou, como é que a natureza humana se relaciona com a natureza divina, né? Para onde que esse Jesus foi? Então o Jesus também é uma doutrina, então ficaria, né, arbitrário dizer que as outras doutrinas não importam, mas a doutrina de Jesus, né, somente ela importa. Essa é uma tendência pós-moderna de querer reduzir todo o evangelho, né, àquela história, olha, Jesus morreu na cruz, e se eu já ouvi essa história e acredito que essa história é verdadeira, eu estou salvo. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, todas as escrituras apontam para Jesus. Então, o evangelho envolve muito mais coisas que apenas aquele dia que Jesus morreu na cruz do Calvário. Quando o homem e a mulher foram expulsos do Éden, foi prometido que a mulher teria um descendente, e esse descendente faria com que aquele casal voltasse para o Jardim do Éden. E aí você vê as linhagens da mulher sendo preservadas, você vê lá as linhagens do rei Davi sendo preservadas. Por que todas essas histórias? Porque foi dessa linhagem, da linhagem de Davi, da linhagem de mulher, que nasceria o Messias. Nós temos ali o santuário, o tabernáculo no deserto, que ocupa boa parte dos textos do Antigo Testamento, que eles, na verdade, são o Evangelho em miniatura. Então, o Evangelho não consistia, aqueles rituais do santuário, não eram apenas a morte do cordeiro, né? Existia o sacrifício de animais, esse sangue ele era aplicado no santuário, depois o santuário era purificado, havia um ciclo de 7 festas. Então, se o santuário era o Evangelho em miniatura, não é apenas morte de cordeiros de que fala o santuário, fala mais coisas. Depois nós temos a vinda de Jesus, o centro ali, né, a realização daqueles tipos, daqueles símbolos, e depois nós temos a ressurreição, Jesus vai para o céu, e o Novo Testamento mostra onde que Jesus foi. Estevão viu Jesus à destra do Pai, o livro de Hebreus diz que ele agora é mediador de superiores promessas, de uma superior aliança, e o livro de Apocalipse retrata coisas que acontecem no santuário, e ali, como foi citado, o texto de Apocalipse 14 fala que o anjo tinha um evangelho eterno para anunciar, e esse evangelho dizia, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Então, Deus vai julgar os homens, Jesus Cristo vai voltar, ele vai levar os salvos para a nova terra, mas e o que será feito com os ímpios? Isso também é parte do evangelho. E aí, nos últimos capítulos do Apocalipse, a nova Jerusalém desce para a terra, os ímpios vão tentar invadir a cidade, mas sairá fogo da cidade, destruirá os ímpios, purificará a terra, e aí sim a humanidade volta para o Jardim do Éden. Então, essas boas novas do Evangelho, elas abrangem todo esse plano. Então, o santuário é parte das doutrinas bíblicas, e foi Deus que nos deu essa palavra, e Ele deseja que nós estudemos, né, o livro de Hebreus, de Levítico, de Apocalipse e de Daniel também. Um abraço para você, Fátima, ficamos muito contentes aí, continue participando conosco. E saudamos os nossos amigos. Até o próximo vídeo respondendo às perguntas.